Bem-vindos à 9ª edição do Caleidoscópio. E esta é a grande final. Connosco temos 4 equipas. A equipa Fernando Pessoa, os Invencíveis, que vieram comigo, de Goa, e que foram os vencedores da seleção lá. Temos os Navegadores e a equipa Luís Vaz de Camões. Uma salva de palmas para todos eles. Eu sou Ana Aline Elvin de Sousa, vim de Goa e aqui, com o nosso público e também em casa, vamos saber quem é que de facto sabe falar, ler e escrever em português. Vamos conhecer as nossas equipas. Vamos começar ali com a equipa Fernando Pessoa. Eu sou a Mariana. Eu sou a Sofia. Invencíveis. Sou a Naomi. Sou o Brett. Navegadores. Sou a Joana. Sou o Pedro. E Luís Vaz de Camões. Sou a Leonor. Sou a Catarina. Muito bem. O Caleidoscópio tem 5 partes. E a primeira parte é simples. Temos perguntas de gramática, de desporto e sobre os tópicos que os alunos todos sabem. Já estudaram, eles mesmos escreveram alguns textos sobre estes tópicos e que são a cozinha macaense, a cozinha goesa e também os cursos favoritos depois do 12º ano, em Goa e em Macau. Se vocês escolherem uma pergunta e se estiver certa a resposta, são 6 pontos. Se não estiver certa, são 0 pontos. Vamos começar no sentido dos ponteiros do relógio, portanto, do Fernando Pessoa até aqui ao Luís Vaz de Camões. E vamos perguntar à equipa Fernando Pessoa que pergunta querem. Gramática. A equipa Fernando Pessoa quer uma pergunta de gramática. E a pergunta é: o primeiro-ministro português, António Costa, visitou o nosso Estado. Ponha a frase na passiva. O nosso Estado foi visitado pelo primeiro-ministro português, António Costa. Está certo! Começamos bem. São 6 pontos para a equipa Fernando Pessoa. Vamos agora ali aos Invencíveis, que querem uma pergunta de... Tópicos. Uma pergunta sobre os tópicos. E a pergunta é: que tradição os alunos de Goa até hoje seguem? Os alunos de medicina. É uma tradição já muito antiga. Benção destes tópicos. Não percebi. Ou benção estes tópicos. Dos estetoscópicos. Muito bem, são 6 pontos. A bênção dos estetoscópios. Muito bem. São 6 pontos para os Invencíveis. Fernando Pessoa também tem 6 pontos. E agora vamos à equipa dos Navegadores, que querem uma pergunta de... Gramática. Querem uma pergunta de gramática. E a pergunta é: eu vou de autocarro. Ponha a frase no plural. Nós vamos de autocarros. Nós vamos de autocarro. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Navegadores. E vamos à nossa última equipa, que é a equipa Luís Vaz de Camões, que quer uma pergunta de o que é que será? Gramática. Uma pergunta de gramática. E a pergunta é: o que é que vocês acham mais interessante? Ponha a frase no pretérito perfeito simples. O que foi que você... Não, pera. O que foi que vocês acharam mais interessante? Muito bem, são 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Portanto, começamos todos com 6 pontos. Nada mal, nada mal. Vamos agora para a segunda parte do Caleidoscópio. Tem perguntas também de tópicos, sobre a gramática, sobre o desporto, mas, desta vez, se vocês não souberem a resposta, podem perguntar ao nosso público maravilhoso, que de certeza que tem uma resposta. Vamos agora começar no sentido oposto aos ponteiros do relógio. Vamos começar com a equipa Luís Vaz de Camões,
que quer uma pergunta de... Tópicos. Uma pergunta sobre os tópicos. E a pergunta é: que festival se organiza no antigo edifício da Faculdade de Medicina em Goa, onde vêm pessoas de vários países? Festival participar. Internacional de Cinema da Índia. Muito bem, é o IFI. O IFI é um festival fantástico de cinema e é uma altura em que recebemos filmes de todos os países e são 8 dias, é só ver filmes. Vamos agora ali à equipa dos navegadores. Uma pergunta de gramática. Uma pergunta de gramática. E a pergunta é: ele pratica yoga. Ponha a frase no pretérito perfeito composto. Ele tem praticado yoga. Muito bem! São 6 pontos para os navegadores. E agora, os invencíveis. Tópicos. E eles escolheram uma pergunta sobre os tópicos. A pergunta é: quais os 2 fatores que se realçaram nos estudos feitos por 1000 participantes nos Estados Unidos da América? Tempo livre e o salário. O tempo livre E os salários. o salário que vão ganhar. Muito bem. São 6 pontos para a equipa. Os invencíveis. Não era fácil, não era fácil. Vamos agora aqui a Fernando Pessoa. Querem uma pergunta de? Gramática. Uma pergunta de gramática. E a pergunta de gramática é: os trabalhadores podem escolher um horário. Faça uma pergunta para obter como resposta a palavra em itálico. Horário. O que é que os trabalhadores podem escolher? Muito bem! 6 pontos para a equipa Fernando Pessoa. É tudo 6, está tudo com 12. Mas agora temos uma parte muito interessante. É a terceira parte do caleidoscópio e é a parte de desenho. Quer dizer, é interessante se a pessoa que for desenhar fizer um desenho assim bonitinho, porque senão ficamos todos aqui às cegas. Eles já decidiram, não é? Quem é que vai desenhar? Na mesa tem um envelope com uma palavrinha e eles vêm aqui e vão desenhar essa palavra. Tem 30 segundos para desenhar e o colega depois tem que adivinhar que palavra é essa. Se acertar, são 4 pontos. Se não acertarem, são menos 4 pontos. Nas outras semifinais que tivemos, acho que eles se portaram muito bem e que adivinharam, e portanto isto vai tudo correr muito bem, não é? Então vamos começar ali com a equipa Fernando Pessoa. E o tempo começa agora. Acho que é fácil. Qual é a resposta? Bicicleta. Muito bem! A resposta certa era bicicleta, e a bicicleta está muito gira. São 4 pontos para a equipa Fernando Pessoa. Invencíveis. E o tempo começa agora. Eu gosto. Há ali uma parte um bocadinho exagerada, mas eu acho que ela já adivinhou o que é. Elefante. É um elefante! Vamos agora à equipa dos navegadores. E o tempo começa agora.
Eu acho que é o yoga. Yoga! Muito bem, a palavra certa era yoga e são 4 pontos para a equipa navegador. Não era fácil, mas o desenho estava muito giro. Vamos agora então aqui à equipa Luís Vaz de Camões. E o tempo começa agora. Sim. Pão. Muito bem. A resposta certa é pão. Bem, não vale a pena perguntar quem é que está à frente. Estão todos à frente. Não há ninguém atrás. E então, todos, mas todos com 16 pontos, está Luís Vaz de Camões, Navegadores, Invencíveis e Fernando Pessoa. Isto é uma final muito renhida. Não sei como é que a gente sai desta. Bem, terminamos assim a terceira parte e vamos agora para a quarta parte. Nesta parte, vocês podem duplicar os vossos pontos. Mas têm que me dizer primeiro, não é? Não vou dizer a pergunta e depois vocês dizem. Dizem, quero duplicar. E se duplicarem, em vez de 6 pontos, vão ter 12 pontos. E se não acertarem, têm menos 6 pontos. Vamos começar aqui com a equipa Luís Vaz de Camões. Será que eles vão duplicar? Duplicar. Vão duplicar, sim. E querem uma pergunta de... Gramática. Eles são todos muito bons a gramática. É por isso. Mas daqui a um bocadinho acabam as perguntas de gramática. Mas vamos lá. Uma pergunta de gramática para a equipa Luís Vaz de Camões. Vou já avisar que esta é a última pergunta de gramática. Portanto, os outros grupos têm muita pena, mas não podem escolher gramática. A pergunta é: Macau, tendo sido o primeiro ponto de encontro permanente entre o Ocidente e a China, também o foi, como não podia deixar de ser, ao nível da cozinha. Dê o antónimo da palavra em itálico, e a palavra em itálico é primeiro. Último. Último, está certo. São 12 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Vamos agora para a equipa Os Navegadores, que querem uma pergunta de ou tópicos ou desporto. Tópicos. Sobre os tópicos. Decididamente, ninguém gosta de desporto, não sei porquê. Como é que os jovens, hoje em dia, garantem a sua estabilidade financeira? Então, Ok. Os jovens podem garantir a sua estabilidade financeira com o seu salário e com uma segunda fonte financeira, como por exemplo um trabalho à parte ou um investimento. exatamente, com uma segunda... Muito bem. Com um segundo interesse. Está certo. São 12 pontos para a equipa Navegadores. Vamos agora aos Invencíveis, que querem tópicos ou desporto? Tópicos. Querem uma pergunta sobre os tópicos. E a pergunta é: qual o fator determinante quando há concorrência? Pensamento critical. Não, não está certo. São menos 6 pontos para a equipa Os Invencíveis. A resposta certa era a experiência. Vamos agora aqui à equipa Fernando Pessoa. Vocês vão duplicar? Sim. Sim. A equipa Fernando Pessoa vai duplicar e querem uma pergunta Tópicos. sobre os tópicos. E a pergunta sobre os tópicos para a equipa Fernando Pessoa é: no mundo da informática, quais os empregos mais aconselhados? Sim.
Engenharia de computação e edição de vídeo. Sim, são duas delas. Muito bem, são 12 pontos para a equipa Fernando Pessoa. Temos agora a última parte, que é de cultura geral. E como é que isto se desenvolve, a cultura geral? Vocês têm uma luzinha na vossa mesa, certo? Já sabem quem é que vai carregar lá na luzinha? Sim? Pronto. Vai haver 6 perguntas de cultura geral. Se vocês acertarem, são 6 pontos, mas se não acertarem, são menos 6 pontos. E se tocarem na luzinha e depois disserem, pois não sei, também são menos 6 pontos. Portanto, só carregam se souberem mesmo a resposta. Vamos então à primeira pergunta de cultura geral desta grande final. E a pergunta é: recentemente, para além dos PALOP, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, mais um país africano se tornou membro em pleno direito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Como se chama esse país? A. Costa do Marfim. B. Marrocos. C. Guiné Equatorial. E é a equipa Luís Vaz de Camões. Resposta C, Guiné Equatorial. Muito bem! São 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Vamos à próxima pergunta de cultura geral. E a pergunta é: Luís Vaz de Camões, poeta português, autor da epopeia Os Lusíadas e de inúmeros versos onde canta um nobre sentimento amoroso, viveu alguns anos em Goa. Dedicou a uma escrava um dos seus mais belos testemunhos da sua paixão. Complete o primeiro verso das Endechas, a Bárbara. Aquela cativa que me tem, A, cativo, B, perdido, C, mentido. Quem vai responder esta pergunta é a equipa Fernando Pessoa. Cativo. Muito bem, 6 pontos para a equipa Fernando Pessoa. 6 pontos para a equipa Fernando Pessoa, muito bem. Vamos à próxima pergunta de cultura geral. Qual é a capital do arquipélago da Madeira? A. Funchal. B. Porto Santo. C. Lisboa. E é aqui a equipa Luís Vaz de Camões. Resposta A, Funchal. Muito bem, então. São 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Vamos à próxima pergunta de cultura geral. Esta é a penúltima pergunta de cultura geral. E a pergunta é: qual é o estado mais pequeno do mundo? A. Mónaco. B. Vaticano. C. Andorra. Quem vai responder são os invencíveis. B. Vaticano. Muito bem, 6 pontos. São 6 pontos para os invencíveis. E agora temos a última pergunta deste concurso. E a última pergunta desta grande final é: a quem pertence a célebre afirmação: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? A. Lavoisier. B. Voltaire. C. Einstein. E quem vai responder são os navegadores. A. Lavoisier. Está certíssimo. E terminamos. Quem serão os nossos vencedores? Bem, são todos, não é? Luís Vaz de Camões? Com 16 pontos temos os invencíveis. Ambos com 34 pontos temos os navegadores e Fernando Pessoa. E com 40 pontos temos Luís Vaz de Camões. Agora temos que decidir quem é que fica em segundo e em terceiro, não é? Temos um empate entre os navegadores e Fernando Pessoa. Portanto, eu vou escolher uma pergunta de
Desporto, Navegadores e Fernando Pessoa é que vão tocar na luzinha, está bem? Só eles os dois, Fernando Pessoa e Navegadores. Quem acertar, fica em segundo e o outro automaticamente fica em terceiro. Está bem? E a pergunta de desporto. Quem é considerado um dos melhores condutores na Fórmula 1? A. Michael Schumacher. B. Lewis Hamilton. C. Ayrton Senna. Fernando Pessoa? Michael Schumacher. Muito bem! Temos então os nossos vencedores, certo? Em quarto lugar ficaram os Invencíveis. Em terceiro, os Navegadores. Em segundo, Fernando Pessoa. E em primeiro lugar, Luís Vaz de Camões. Antes de entregarmos os prémios, eu queria mais uma vez agradecer à Escola Portuguesa de Macau, ao Instituto Camões em Goa e à TDM, que está aqui connosco. Vamos agora chamar ao palco a doutora Zélia Batista, que vai entregar os prémios ao quarto e ao terceiro lugar. Em quarto lugar, os Invencíveis. Em terceiro lugar, ficou a equipa Os Navegadores. E agora, para entregar o primeiro e o segundo prémio, eu vou chamar ao palco o Dr. Manuel Machado. E quem é que ficou em segundo lugar? A equipa Fernando Pessoa. Quem é que ficou em primeiro lugar? A equipa Luís Vaz de Camões. Uma grande salva de palmas para todos eles. Chegamos ao fim do caleidoscópio e eu espero sinceramente poder voltar com mais alunos de outros países. Era bom que pudessem estar também aqui alunos de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, todos eles que falam língua portuguesa, e fazemos uma grande festa aqui para celebrar a nossa língua portuguesa. Então, até para o ano!